Livro de Jó, capítulo 14. Mensagem de hoje: ao cheiro das águas. Jó, capítulo 14, versículo 7. Na minha versão, que é a versão João Ferreira de Almeida. Pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra, e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas, e lançará ramos como uma planta nova. Oremos. Pai amado, obrigado pela tua mensagem, obrigado por esses versículos, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, ó Pai, que não seja nós, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito falando. Fala poderosamente conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Se tem algo que intriga o ser humano, pastor Glautinho, essa questão do sofrimento, falar sobre sofrimento. Por que o homem sofre? Por que o homem passa pelas suas aflições? Porque todos nós, todos os homens, toda a humanidade, seja rico, seja pobre, seja médico, seja advogado, seja pedreiro, por que todo homem sofre? Qual o propósito do sofrimento, meus irmãos? Existe até um ramo da teologia, a filosofia da teologia, teodiceia, que busca, que debruça acerca disso, coça a cabeça assim: por que o homem sofre? Por que nós passamos por tribulações? Por que nós passamos por angústia? Por que de quando em quando, quando está tudo bem, de repente vem aquela notícia bombástica, aquela notícia terrível? Nessa semana mesmo eu recebi duas notícias bem chatas, bem terríveis, que não era comigo, não diretamente a mim, mas me deixou bem balançado, bem perturbado, bem incomodado com aquilo, para não dizer doído. Um colega de trabalho que foi diagnosticado com câncer no fígado. Quando eu recebi aquela notícia, eu fiz igual o pastor Glautinho. Caramba! E aí, meus queridos, não tenho o que dizer a não ser estar nas mãos de Deus. Uma outra notícia é de um grande amigo meu, referência no cristianismo. O casamento foi solapado, foi impactado, foi atingido, e por último, só fiquei sabendo da notícia, foi cada um para o seu lado. Aquilo balançou bastante comigo, balançou bastante em mim. Apesar de não me atingir diretamente, mas o nome disso é empatia, olhar para os outros e ver a dor dos outros, e ver a aflição dos outros, e ver o sofrimento dos outros. Por que sofremos, gente? Por que um crente morre, um crente cheio de Deus morre? Por que um jovem de 20 anos, cheio de Deus, crente, morre? Por que um pastor usado por Deus pega o Covid e morre? Aí dá vontade de fazer igual o salmista, que lá no capítulo 32, capítulo 33, ele olha para o ímpio e olha que o ímpio prospera. O crente, servo de Deus, servo do Senhor, usado pelo Senhor, pega a Covid e morre. O ímpio que só faz besteira, só faz atrocidade, só faz coisa ruim, pega a Covid e sai incólume da Covid, sai bem. E continua com aquela vida miserável, aquela vida de impiedade, aquela vida de pecado. Por que isso, meus irmãos? Por quê? Você está feliz da vida, com o seu emprego, com o seu trabalho, e de repente
recebe aquela notícia, passa lá no RH e você está demitido, você está dispensado. Jó, acredito, na minha opinião, foi um homem que mais sofreu na Bíblia. A Bíblia fala que Jó era íntegro, era reto, se desviava do mal. Jó era crente, e mesmo sem Bíblia, mesmo sem a narrativa bíblica, afinal de contas, Jó, estima-se que ele era junto ali com Abraão, o patriarca, juntamente com Abraão, então não tinha Bíblia, não tinha a Torá, não tinha os ensinamentos escritos do Senhor. O único ensino que ele tinha era o ensino que foi dado, que Deus ensinou a Adão, era a tradição oral, o ensino oral. Deus ensinou a Adão e assim Adão ensinou aos seus filhos. Aquela mensagem do Evangelho, Gênesis 3, em que Deus amaldiçoa a terra, castiga o homem, castiga a serpente, mas Deus fala assim: a terra será maldita, mas a descendência da mulher virá aquele que será o Redentor, que pisará na cabeça da serpente. O Cristo, a mensagem de Jesus, ali tem Jesus. É a primeira vez que fala em Cristo embutido na Bíblia. E ali há esse ensino, até chegar em Jó. Jó ouviu esse ensino e creu em Deus, servia a Deus, se desviava do mal. Até que um dia, Deus resolveu provar Jó. E permitiu que ele perdesse tudo. Perdeu seus bens, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus animais. Ele era rico, ele era próspero. Mas, mesmo assim, ele não abandonou Deus. Mas, mesmo assim, apesar de toda aquela desgraça, abro um parênteses aqui, não abandonou nem a mulher dele, e nem a mulher dele abandonou Jó. Não satisfeito com isso, Satanás foi lá, trocou uma ideia com Deus e falou: também o Senhor dá tudo a ele, tira tudo dele, mas toca nele, vê se ele não vai amaldiçoar o Senhor. E a história você já conhece. Satanás, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas não matasse em Jó. Satanás só pode fazer as coisas com a permissão de Deus. Satanás não tem essa total autonomia. Você não deve ter medo de Satanás. Você deve conhecer a história dele, conhecer as suas ações, conhecer as suas artimanhas, para que no dia mal você ter aquele discernimento, perceber Satanás agindo. É o que muitos falam aí fora de batalha espiritual. E Jó passou por isso tudo, mas não amaldiçoou Deus, não reclamou, não falou mal de Deus. Se eu pudesse falar numa escala de sofrimento, de 0 a 10, Jó sofreu 11, 12. Jó perdeu tudo, gente. Olha, se coloca no lugar de Jó agora. Você tem sua casa, você tem sua casa de campo, tem sua casa lá na casa de praia, você tem seu carro, tem seus carros, você tem sua empresa, você tem o seu patrimônio, você tem a sua conta poupança, você tem a sua conta, os teus investimentos, e de repente, pum, você perde tudo. Quem somos nós no lugar de Jó? Quem somos nós quando passamos por toda essa tribulação? Palavra minha, eu acho que Deus não permite que passemos por isso. No máximo, tem um pastor Jadiel, já esteve aqui na nossa igreja, que ele passou pelo vale de Ossos Secos, perdeu tudo. Já ouviu a história do pastor Mardiel? Só uma. Se você não ouviu, evangelista Crivo, se você não ouviu, pesquise. Vá lá no YouTube. Você que está em casa, bota no YouTube a história do pastor Mardiel. Ele perdeu tudo também, gente. E não blasfemou contra Deus. Além de perder tudo, a esposa dele ficou com uma doença terrível que ninguém descobria.
e não blasfemou contra Deus. E no final de tudo, Deus operou o milagre. Ora, eu queria fazer essa introdução falando sobre isso. Sofrimento, o que o homem pensa acerca do sofrimento e o sofrimento de Jó. Falar de sofrimento para o crente talvez seja até fácil, porque Cristo nos alertou isso. Lá em João 16, Jesus falou que nós no mundo teremos dores e aflições, mas, complete a frase, igreja. Lá em 1 João 5,19, podemos entender que o mal, que as catástrofes, que as coisas terríveis que acontecem com nós, é fato porque o mundo jaz do maligno. Ou então é consequência da própria natureza. Nós, lá em Timóteo 4, diz que cobiçais e nada tendo. Faz parte da nossa natureza, pastor Glautinho. Desejar, ter, eu quero. E quando não tem, a psicanálise, em outras palavras, diz que nós somos como o adulto, é como uma criança mal resolvido lá atrás, e que esse mal resolvido gera histerias, gera transtornos, gera fobia, gera neuroses, coisa que já vem escrito na Bíblia, coisas mal resolvidas lá atrás. Nós cobiçamos, nós desejamos, e quando não temos, a gente igual criança, a gente faz pirraça, quando não é do meu jeito, quando não é do seu jeito, a gente faz pirraça. Que mundo mau, que pastor ruim, que patrão ruim, que papai ruim, que mamãe ruim, não faz a minha vontade, e tudo é ruim, e nós somos bons. Cobiçais e nada tendes, pedi e não recebi, porque pedi mal. Falar sobre sofrimento para crente talvez seja até fácil, porque a resposta absoluta para isso é consequência do pecado. Não era para ser assim. Você que está em casa me assistindo, você que não é crente ainda, eu queria dizer para você que não era para ser assim. Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem, após Deus criar o homem, Ele falou, e viu Deus que foi muito bom. Deus criou o homem para viver eternamente, não para que morresse. Bastava que obedecesse aos mandamentos do Senhor. Mas mesmo assim Ele deu a opção de escolha. Escolha obedecer a mim e viverá. Mas se provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E a história, de novo, você já conhece. Satanás foi lá, tentou a mulher, falou com a mulher e comeu do fruto. Ele, a mulher, ele, o marido, Adão e Eva comeram do fruto proibido. E estamos aí a consequência, a gente pagando até hoje. Com dores, a mulher dará luz a filho. A gente não consegue nem imaginar como é que é uma mulher tendo filho sem sentir dor, sem sentir dores, sem sentir enjoo. Até por meio da cesárea, ainda tem algumas circunstâncias. Não era para ser assim, era para ser perfeito, era para estarmos até hoje no jardim das delícias, ou jardim do Éden. Mas o homem pecou, e aí vivemos toda essa catástrofe que a gente vive até hoje. No próprio livro de Gênesis, quando você lê Gênesis e começa a catalogar os pecados ali, você vai ver irmão matando o irmão, Caim, que tinha um relacionamento, falava com Deus, matando o irmão, irmão estuprando irmã, irmão vendendo a irmã, e começa a surgir as nações, povos, um contra o outro, matando o outro. No livro de Gênesis capítulo 6, diz que Deus olhou para a humanidade, e a humanidade era má continuamente, só pensava coisas ruins continuamente. Você lê lá no livro de Gênesis, mais ou menos ali no capítulo 4, 5, diz que um homem matou um outro homem só porque pisou no pé dele, Roberto. Imagine um homem pisar no pé do outro, e o outro vai lá e revidar com a morte. Isso era o homem. E aí a morte, já sabe, né? Toda família paga com isso, toda família sofre
com isso. Não era para ser assim, meus queridos. Falar para crentes sobre essa questão de catástrofe, falar de sofrimento, é até mais tranquilo, Cíntia. Porque crente crê na palavra de Deus. E aí você se debruça na Bíblia, você encontra Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi chega para Deus e fala, chorando diante de Deus: Deus, por que me abandonaste? Em Salmos 22. Jeremias, o profeta do Senhor, após obedecer a Deus, e falou: Deus, todo mundo ri de mim porque eu cumpro a sua mensagem, porque eu obedeço a sua mensagem de falar de arrependimento. Gideão questionou Deus: Deus, se tu és conosco, por que esse caos todo em Israel? Deus, cadê aquele Deus lá do Egito que fez aqueles prodígios todos? Cadê o Senhor Deus? Gideão questionando Deus. Abacuque chegou para Deus e falou: até quando clamarei e não vai me responder, Deus? Até quando? Vai ficar aí apenas olhando? Imagina o seu filho falar assim com você: e aí, papai? Tá vendo eu passando mal aqui não? Eu sofrendo, minha namorada me abandonou, meu namorado me abandonou, tô doente, e aí, não vai fazer nada não? Vai ver eu sofrendo? Abacuque, o profeta de Deus, falou isso para ele: e aí, vai ficar olhando, eu estou sofrendo aqui, catástrofe aqui em Israel, sofrimento aqui em Israel, e não vai fazer nada? E após isso, Deus fala com Abacuque, e surge aqueles versículos lindos que fruto serve até de louvor hoje. Todavia me alegrarei. Queridos, eu queria falar rapidamente. O pessoal aqui está doido para cantar já, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu gostaria de falar para crentes e não crentes aqui. Por que sofremos? Quando a gente olha para a Bíblia, eu chego à conclusão número 1. Uma oportunidade do homem se voltar para Deus. Quando sofremos, temos uma oportunidade de se voltar para Deus. Cá entre nós, está tudo bem com você? Você está cheio de saúde, você está bem, você começa a imaginar que você vai viver até os 80, até os 90 anos, até os 100 anos, está cheio de saúde, a sua geladeira está farta, a sua despensa está farta, o teu carro, agora com a queda da gasolina, tem gasolina sobrando, você pode rodar aí, e se acabar a gasolina é mole, você vai lá e passa o cartão, está tudo bem. Nessas horas a gente lembra de Deus. Eu quero falar com você que não tem experiência com Deus. Eu queria falar que muitos crentes também nem se lembram de Deus quando está tudo bem. Mas quando vem o dia mau, quando vem o caos, aí na hora ele começa a fazer jejum. Quase não se ouve falar em jejum, pregação sobre jejum. Mas no dia mau, você vai rapidinho lá no YouTube, pregação sobre jejum. Pregação sobre perseverança, pregação sobre o dia mau, pregação sobre como conhecer Deus, pregação sobre ser forte, pregação de superação, pregação de perseverança. Sim, nós sabemos que o mal existe hoje por consequência do pecado. E aí, por meio disso, temos um momento de conhecer mais a Deus. Porque quando a nossa despensa está vazia, quando os nossos filhos estão enfermos, e é aí que a gente vai no quarto, e é ali que a gente dobra o joelho e começa a orar, começa a clamar a Deus. Conheço gente assim, que nunca dobrou o joelho para orar a Deus. Mas quando o filho foi acometido de uma doença terrível,
aí sim, é um momento de dar uma oportunidade para Deus. E aí nesse momento que dobra o joelho e começa a orar: Deus, nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, quero te conhecer. Eu oro a Ti, quero me relacionar com o Senhor. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 8. Olha que interessante a oração de Salomão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. Na minha versão diz assim, 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. Salomão, após inaugurar aquele templo, que era o lugar da manifestação da glória do Senhor, ele fez uma oração. Em uma parte ele diz assim: se houver na terra fome, ou praga, se houver seca, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo o cercar na terra das suas cidades, seja qual for a sua praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua aflição no seu coração e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu o lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo cada um conforme tudo o seu proceder, segundo vires no seu coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Palavra de Salomão a Israel, que conhecia as maravilhas de Deus, que acordava e não precisava nem ir à padaria, estendia as mãos e tinha lá o maná, o pãozinho fresco, que quando tinha sede tocava na rocha e saía água, que quando tinha vontade de comer carne, Deus ouvia até as murmurações e Deus mandava carne. Oração de Salomão para Israel, que tinha lá as experiências de Deus. No dia que Deus mandar praga, no dia que houver catástrofe, Deus, toda a oração que foi feita, ouve, Senhor, ouve a súplica de todo o indivíduo, ouve a súplica. É aí que a gente entra, é aí que o ímpio também entra. Ímpio, é aí que o gentil também entra, aquela pessoa que não conhece a Deus. Uma oportunidade de conhecer a Deus. Algo que precisamos discorrer também aqui é sobre a lógica espiritual do reino de Deus versus a lógica humana. Não adianta que nós não alcançaremos com a nossa mente limitada, programada para nascer, crescer, reproduzir e morrer, segundo os cientistas, segundo a biologia. Nós não compreendemos Deus, não alcançaremos Deus. Precisamos, não é para entender, é para aceitar. A lógica humana é diferente da lógica do reino de Deus. Enquanto na lógica humana diz que é melhor receber, na lógica do reino de Deus é melhor dar do que... Quem aqui não gosta de receber? Todo mundo, gente. Todos nós aqui gostamos de receber. Glautinho, passa lá na cafeteria que você vai receber lá tem bênção, tem maná lá na cafeteria. Lá no seu story, passa lá no seu story que tem bênção lá. Passa lá no Total Kids lá que tem bênção lá. Passa lá na Ford que tem bênção lá. Estou ganhando nada com isso, gente. É gostoso, quem não gosta de receber somos seres humanos. A gente fica satisfeito com isso. Quando a gente analisa a ótica do reino de Deus, a mensagem de Cristo, ele vem e diz, é melhor dar do que... Jesus pegou pesado, né? Enquanto na lógica humana, incentiva você a ser grande, poderoso, gigante, você pode tudo. Na lógica do reino de Deus, você precisa diminuir para crescer. Disse Jesus. Enquanto na lógica humana diz que você precisa viver para si mesmo, viver para o seu umbigo e não está nem aí para as pessoas,
Na lógica do reino de Deus, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Renúncia. Enquanto no mundo é eu, tudo eu e nada para os outros, tudo eu e nada para Deus, na lógica do reino de Deus, morra para si mesmo e viva para Cristo, deixa Cristo viver em você. Enquanto na lógica do mundo é bateu, levou, não mexe comigo não, eu dou, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar na briga, não é assim? É uma boiada, né? Aí vem Jesus e diz, se bater em uma face, Jesus pegou pesado, hein? Enquanto aí no mundo a lógica é odiar o seu inimigo, tá vendo aquele cara que você odeia, aquele cara que te persegue? Vamos orar aqui por ele, para que caia um raio do céu e parta aquele cara no meio. Lógica do mundo. Qual é a lógica do reino de Deus? Amar o inimigo. A ética de Cristo é evidenciada em nós no sofrimento. Quando a gente sofre, é aí que nós somos forjados, é aí que você é provado. Ei, vai continuar assim, dando uma de forte, dando uma de valentão, ou vai deixar Cristo viver em você? É por meio do sofrimento que Deus pega, como o profeta Jeremias falou, pega o vaso de barro, desfaz todinho, não é você. Pega o vaso, desfaz dele todo. Agora eu vou fazer o vaso do jeito que eu quero. E começa a construir. Aí morre o velho homem. E nasce um novo crente. Uma nova mulher. Cheia da ética de Cristo. Esquece o sofrimento. Esquece as aflições e começa a confiar em Deus. Sofremos, o homem sofre para que seja forjado experiências, esperança, fé e para que tenhamos uma perspectiva de eternidade. Paulo em Romanos 5 diz assim, porque nos gloriamos nas tribulações. Aí não, Paulo pegou pesado. O que é se gloriar nas tribulações? Não tem aquela luta que você está passando? Aquele sofrimento que você está passando, aquela aflição que você está passando, se gloria nela. Caramba! Se gloriar nas tribulações, porque você, depois de aprovado, você vai ter experiência, a tua fé vai estar alicerçado, aí daí você começa a ter uma perspectiva do reino de Deus, perspectiva da eternidade. Sabe por que Deus permite que passemos por isso tudo? Olha para a tua mão aí, ó. Passa o dedo aí, ó. Quantos calos tem aí nessa mão? É como um currículo, pastor Glautim. Você é profissional há 30 anos nessa carreira. Aí você faz um currículo e envia para uma empresa, uma grande empresa, com um ótimo salário, com ótimos benefícios. Aí o camarada lá vai olhar o teu currículo, estranho, 30 anos de profissão, mas experiência pífias, experiências fracas, nenhuma ideia, nenhum projeto, nada. Dentista ali, Hélio, 10 anos de dentista e nunca arrancou um dente. É por aí que Deus faz conosco também, permite que passemos por lutas, atribulações, para que possamos nos alegrar nas tribulações. É coisa de louco, gente, mas é a lógica do reino de Deus. Como diz o louvor do nosso irmão falecido Lázaro, estou passando pela prova, dando glória a Deus, pastor, mas não é fácil. E quem falou que era fácil, gente?
Aonde está escrito que a gente vai ter mar de rosa? Aonde falou que é fácil, que ter a alegria do Espírito é você exalar alegria, sorriso? Aonde está escrito que é fácil? Em nenhum momento diz que é fácil. Mas é prazeroso ao final disso você ter as suas experiências com Deus. Porque lá na frente, quando você passar por outras experiências, você vai lembrar que lá atrás você teve uma experiência tremenda com Deus, perseverou, continuou com a mão no arado, continuou firme no Senhor. Deus deu a vitória, Deus operou um milagre, Deus abriu as janelas do céu, abençoou, fez o impossível. Aí você lembra, aí você respira fundo e Deus me livrou daquela, vai me livrar dessa também. Pastor, mas o que tem a ver o cheiro das águas com isso tudo? Volta lá no livro de Jó, meus irmãos. Jó 14. Seja um caos, ainda que aparentemente esteja morto, mas ao cheiro das águas brotará. Jó, ele ouviu falar de Deus. Jó seguia a ética bíblica, a ética de Deus, mas não conhecia Deus. Ao final dessa prova, ele permaneceu perseverante no Senhor, mesmo sendo julgado pelos seus amigos, permaneceu fiel ao Senhor, e ao final disso tudo ele disse: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Coloque-se de pé, igreja. Eu queria dizer para todos nós, para todos, que ainda que seja um caos, tudo morto, mas ao cheiro das águas brotará novamente. É hora de você parar de olhar para o caos, olhar para o transtorno, olhar para o sofrimento e dizer: Senhor, eu quero sentir o cheiro das águas. Eu quero que traga a vida novamente. Eu quero sentir o cheiro das águas. Senhor, eu quero sentir o cheiro das águas para que brote novamente. Ainda que aparentemente esteja tudo um caos, esteja morto, Senhor, eu quero sentir o cheiro das águas. Adore o Senhor, fale-se com Ele. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a não olharmos para o caos. Nos ensina, Senhor, a parar de olhar para o sofrimento. Afinal de contas, até Tu, Jesus, naquele momento de agonia, o Senhor falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas, entretanto, que seja feita a Sua vontade. Nos ensina, Pai, a superarmos o caos. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ensina, Senhor, a não focarmos mais nas adversidades, nos sofrimentos, nas dores, nas doenças, nas aflições. Ainda que tudo diz o contrário, Senhor, nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor e dizer para o Senhor: eu quero sentir o cheiro das águas. Eu quero sentir os cheiros das águas, Senhor. Vem me socorrer, ó Pai. Eu quero sentir o cheiro das águas, para que venha brotar vida novamente, para que onde estava morto, ressuscite. Aonde estava morto, seja gerado vida, Pai. Pois o Senhor é o Deus da vida e não o Deus da morte. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de prodígios. Eu quero sentir o cheiro das águas na minha casa, na minha família. Eu quero sentir o cheiro das águas, ó Pai, no meu filho que está mergulhado nas drogas. Eu quero sentir o cheiro das águas, ó Pai, no meu relacionamento que está à beira de um divórcio. Eu quero sentir o cheiro das águas
nessa enfermidade, ó Pai. Eu quero sentir o cheiro das águas nessa área da minha vida, ó Pai. Gera vida, Senhor. Gera vida em nome de Jesus. Gera vida para que eu venha sair dessa experiência, para que eu venha sair dessa provação experienciado, com fé, esperança, convicto que o Senhor é Deus, convicto que Deus é bom. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança toda a igreja, Pai. Alcança aqueles que estão nos assistindo. Alcança, Pai. Alcança. Nos ensina no Senhor a nos alegrarmos em meio a dores e aflições e tribulações. Em nome de Jesus. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Eu creio. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Eu termino isso aqui dizendo que Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Eterno, está no controle, que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo tem um tempo, tempo de começar e tempo de acabar. Vai acabar. A Bíblia fala que Deus não permite que passemos por algo que não possamos suportar. Se você está passando por esse momento, é porque você pode, você aguenta. Segura aí, meus queridos. Sustenta aí. Começa a orar. Senhor, me dê força. Senhor, cadê o cheiro das águas? Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse culto de avivamento, ó Pai, onde muitos foram avivados segundo a Tua palavra, segundo a mensagem do Senhor. Aviva, Pai, todos que estão nos assistindo, aviva a Tua igreja, venha impactar cada um de nós, em nome de Jesus, que possamos, após isso tudo, sair experienciado em Deus, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, igreja.